Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo é o Senhor. Glória ao teu nome, Pai. Deus, eu te exalto, Senhor Deus, ó Pai. Seja o Senhor, Pai, deste lugar. Seja o Senhor, Pai, deste lugar. Deus, a porta da igreja está aberta para que entre o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Venha a tua presença, Pai. Nós te pedimos, Pai, a tua palavra, a tua proteção neste lugar. Deus, cubra-me do teu Espírito Santo, Senhor. Deus, eu te glorifico e te exalto, Pai, porque o Senhor é o Deus que manifesta nos céus e na terra, e que a tua palavra, Pai, Senhor Deus, enche o meu coração com grande alegria, com grande júbilo, Senhor. Entrego neste momento o meu coração, os meus lábios em tuas mãos, Senhor. Quero ser, Pai, um homem usado por Deus neste momento para ministrar a tua palavra. Que teu Espírito Santo de revelação venha tocar no meu coração e que sejam palavras, Pai, que meu coração está cheio, para que as minhas palavras, a minha boca, Pai, que Deus louve a Ti, honre Teu nome, Senhor. Abençoa, Deus, este culto, abençoa, Pai, a ministração desta palavra. Deus, o Senhor esteja neste lugar, nos abençoando, Pai, nos dirigindo este culto. Senhor, eu peço em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus, as pessoas que aqui vieram, que aqui estão, Senhor. Deus, eu contemplo a Tua face, a Tua maravilha, Senhor Deus, que o Senhor tem feito, Senhor Deus, sinais e prodígios em nosso meio. Graças te dou, Senhor Deus, por tudo que o Senhor vai fazer nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode sentar-se, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quero que abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1, versículo 1. Josué, capítulo 1, versículo 1 em diante, vamos ler, diz assim: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem de bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Até aí, glória a Deus, aleluia. Quero trazer para vocês aquilo que o Senhor já nos instrui acerca da sua palavra, acerca que a palavra de Deus, ela nos ensina. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela é rica. A palavra de Deus, ela é cheia. A palavra de Deus não é morta, mas ela é viva. A palavra de Deus, a Bíblia, é o manual de vida para nós. A Bíblia é a fonte de vida para nós. Nós temos vida quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós adquirimos conhecimento da Bíblia, conhecimento das Escrituras, quando nós conhecemos a história dos personagens, das pessoas, dos livros, de Gênesis a Apocalipse, do Novo Testamento, do Velho Testamento, dos Evangelhos, de tudo que se passa na história da Bíblia. A Bíblia, ela é completa. A Bíblia, ela é apta para ensinar, para corrigir. A Bíblia, ela dá uma instrução em todas as áreas de nossas vidas.
para que nós pudéssemos prudentemente andar, como Deus escreveu a Bíblia foi escrita por homens, sim, escrita por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus colocou no coração do homem aquilo que era para escrever da história. A Bíblia também é um testamento de passagem, de histórias e fatos concretos e verdadeiros, ao qual foi registrado para que nos dias passados, nos dias presentes e nos dias futuros, nós pudéssemos olhar para ela e ver que a situação ainda não mudou, porque Deus não mudou, Deus é o mesmo ontem, Deus é o mesmo Deus de hoje, e Deus sempre será eternamente no futuro, em todas as áreas de nossas vidas. Deus é Deus, seja passado, presente ou futuro. Eu quero dizer para vocês que a Bíblia ela é completa, e a Bíblia nos ensina a andar prudentemente. Fala assim em Josué capítulo 1, que Deus levanta agora Josué como o servo de Moisés. Josué foi ali servo de Moisés, aprendeu as coisas com Moisés. Deus falou com Moisés, levantou Moisés para libertar o seu povo da escravidão. Deus levantou Moisés para tirar o seu povo do Egito, a levar uma terra que mana leite e mel, a uma terra prometida. Deus falava com Moisés na sarça ardente. Deus falava com Moisés face a face ali na tenda. Deus falou para Moisés construir uma arca. Deus falou para Moisés construir uma tenda. E quando Moisés entrava na tenda, Deus falava com Moisés, falava: Moisés. E assim sucessivamente, Moisés andou no deserto, mas em todo momento, seja de noite, era coluna de fogo, durante o dia, era nuvem de glória de Deus, guiando o povo no deserto, guiando ali o Moisés. Moisés fez tudo que Deus mandou fazer, Moisés fez, tudo ele cumpriu, e assim agradou a Deus, porque ele fez tudo aquilo que era para ser feito. Quando Deus chamou Moisés em particular para subir um monte, para ficar ali 40 dias e 40 noites, Moisés teve a revelação física e metafísica das Escrituras. O próprio Deus, com o dedo de Deus, com o poder sobrenatural de Deus, pegou ali algumas pedras e escreveu ali os 10 mandamentos para Moisés, para conduzir o seu povo. Não matarás, não adulterarás, adorarás somente o Senhor teu Deus, e assim você pode conhecer lá os 10 mandamentos. Então Deus dá instrução através da sua palavra para que seu povo seja guiado, para que seu povo não pereça, para que seu povo não morra. Então Deus nos coloca a Bíblia, nós temos acesso à Bíblia, estamos num país livre, e nós temos liberdade de nos achegarmos a Deus, de nos aproximarmos ao Senhor, quando nós pegamos a Bíblia Sagrada e começamos a deliciar, a passar, a entrar nas histórias, nas Escrituras. Quero dizer para você que nós temos 3 formas de ter conhecimento das Escrituras, 3 formas de termos sabedoria das Escrituras. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Nessa passagem de Josué, apenas só havia as Escrituras dos 10 mandamentos e as coisas que Deus falava para Moisés e Moisés fazia. Então assim, existem 3 formas que nós podemos adquirir conhecimento das Escrituras. A primeira forma de você adquirir conhecimento das Escrituras é aceitando a Bíblia, falando que a Bíblia é regra de fé, é regra de vida, é objetivo de vida. A Bíblia é a palavra de vida para nós. Nós precisamos acreditar primeiramente, antes de abrirmos a Bíblia. Quando nós falamos em Bíblia, quando nós falamos nas Escrituras Sagradas, são as palavras que saem da boca de Deus, que saem do coração de Deus para o homem. São fatos e histórias que o homem passou, seja ele mau ou seja ele bom, que conta fatos e histórias que Deus fez questão de colocar e registrar na Bíblia, para que prudentemente nós pudéssemos andar e conhecer os fatos que nós vivemos hoje, para que a nossa esperança não morra no deserto. A primeira forma de você conhecer a Bíblia é a forma da Escritura.
é o conhecimento histórico da Bíblia. Você vai ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você vai conhecer primeiramente conhecimento histórico da Bíblia, apenas o fato, o que aconteceu, o que houve. A segunda forma de você adquirir o conhecimento da Bíblia é você meditando na palavra de Deus, meditando na Bíblia, pegando um capítulo, pegando um versículo, pegando um contexto histórico da Bíblia, de uma passagem, e você começa a meditar. Meditar é você ler várias vezes, é você gravar aquele capítulo, você gravar aquele versículo. Então você começa a ter conhecimento das Escrituras, você começa a meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus é você passar dia e noite observando atentamente. Meditar é você extrair do texto. Meditar é você tomar conhecimento das Escrituras. Meditar é você olhar para aquele texto que fala contigo, aquilo que toca no teu coração. Então vou separar um texto aqui, vou separar um livro, vou separar um capítulo aqui e vou ler para vocês. Eu vou meditar então em Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: medita no livro desta lei dia e noite. Então eu vou pegar esse versículo de Josué, capítulo 1, versículo 8, vou pegar especificamente esse versículo 8 e vou ler várias vezes, até que aquela palavra, aquele versículo, deixa de ser somente escritura, ele se torna espiritual, ele se torna vivo dentro de você, ele se torna verdadeiro dentro de você, a palavra da verdade, a palavra da vida, porque a Bíblia é vida, a Bíblia é verdade, a palavra de Deus. Então o versículo 8, então qualquer outro versículo que você pegar, ou qualquer capítulo que você quiser meditar é você ler várias vezes aquele capítulo, até que a palavra de Deus, dentro de você, aquilo que você colocou dentro do seu conhecimento, aquilo que você colocou dentro da sua mente, que você gravou, que você registrou, que você decorou, começa a ser mastigado pelo seu coração, e seu coração começa a mastigar esse versículo, começa a mastigar esse capítulo, e começa a palpitar teu coração, e aquilo começa a se tornar vivo dentro de você, não só dentro de você, mas no mundo espiritual, porque nós temos corpo, alma e espírito. O nosso espírito que habita o Espírito Santo de Deus, o nosso corpo que habita o Espírito Santo de Deus, começa a pegar essa meditação da palavra e começa a produzir fé em você, começa a produzir verdade em você, aquilo que teu olho não está vendo, aquilo que você não está enxergando, mas você adquiriu conhecimento da promessa de Deus, que se você meditar nas Escrituras de dia e de noite, se você observar e não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas fazer conforme tudo quanto está escrito, aquilo se torna milagre na sua vida. Aleluia! Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo. Segunda Timóteo capítulo 3, versículo 16. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia! Então a palavra de Deus ela é apta para ensinar, para corrigir, para andarmos nela, para que nós sejamos instruídos em toda e perfeita obra de Deus. Tudo que Deus coloca em nossas mãos, nós devemos ter sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem das Escrituras para administrarmos o reino de Deus. Estamos aqui na terra, mas não somos dessa terra, pertencemos ao reino dos céus, ao reino celestial. Estamos aqui nessa terra apenas de passagem, e Deus nos dá dons espirituais, nos dá conhecimentos espirituais. Deus tem prazer em falar com o seu povo, falar conosco, nos instruir o povo lá no deserto com Moisés, e a Bíblia diz que agora Moisés era morto. Então nós devemos atentar para o que Deus está fazendo neste momento, para o que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida.
Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Para isso, Ele alerta para nós meditarmos de dia e de noite, tendo cuidado de guardar tudo quanto nesta palavra está escrito, adquirir sabedoria. Então, primeiro conhecimento histórico, depois o segundo conhecimento didático, que é as Escrituras, que é meditar na palavra, de saber aquilo que está colocando e mastigando no teu coração. E o terceiro conhecimento é o conhecimento espiritual, aquilo que você está além das Escrituras, além do que seus olhos estão enxergando nas Escrituras, mas quando você pega a sabedoria, quando você pega a palavra de Deus e você começa a orar as Escrituras, quando você pega um texto, você pega o livro lá de Salmos e você começa a cantar, a louvar e adorar e pegar as Escrituras, pegar um salmo, por exemplo, que fala bastante de cânticos, salmo como cânticos. Então você pode pegar qualquer parte do livro da Bíblia, qualquer parte da história da Bíblia e começar a orar, adquirir conhecimento através da oração, você orando a palavra de Deus. Vou pegar aqui um exemplo para vocês, vou abrir a minha Bíblia aqui de uma forma aleatória, aqui no versículo, no Salmo, capítulo 37, por exemplo, Salmo 37, versículo 34, espera no Senhor e guarda o seu caminho e te exaltará para herdares a terra, tu verás quando os ímpios forem desraigados. Então está falando, espera no Senhor, agora eu já sei, já li, então eu vou ler o versículo, vou orar o versículo 34, então eu vou fechar a minha Bíblia e vou começar a orar o versículo 34 de Salmo 37, então está falando, espera no Senhor e guarda o seu caminho, então eu vou começar, eu vou esperarei no Senhor, eu vou guardar o meu caminho, Senhor, eu sei que o Senhor me exaltará sobre as verdades da terra, Pai, que os ímpios, Pai, cairão por terra perante a minha vida, Senhor Deus, em nome de Jesus, e você começa a orar as Escrituras. Eu quero falar para você da Bíblia, que a Bíblia você precisa adquirir conhecimento, você precisa ser próspero nessa terra, você precisa ter sabedoria do alto. A Bíblia não é somente, nem é o livro de autoajuda. Ele é autossuficiente para te ensinar, para guardar teu coração e te livrar do dia mau. As Escrituras é que te instrui, é um manual de vida que se você fazer tudo quanto está escrito, você será exaltado sobre todas as nações da terra. Nós já lemos anteriormente em Deuteronômio 28, versículo 1. Abra lá sua Bíblia em Deuteronômio 28. Nós já lemos isso várias vezes, mas isso é o resultado da obediência e do conhecimento das Escrituras. Quando você passa a ter conhecimento e sabedoria da palavra de Deus. Abra lá em Deuteronômio 28 e diz assim, versículo 1: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, como é que você vai ouvir a voz de Deus? Como é que você pode ouvir a voz do Senhor? É a mesma forma que já disse anteriormente, você precisa ouvir a voz de Deus, é você ler nas Escrituras. Quando você lê a palavra de Deus e você fala a palavra de Deus, você está ouvindo a voz do Senhor teu Deus. E o Senhor fala com você, aí você fala assim, eu não estou ouvindo a voz de Deus, Deus não fala comigo, então você precisa passar a ouvir. Ouvir é você ter conhecimento das Escrituras, ter conhecimento da Bíblia, o que a Bíblia está dizendo a respeito desse determinado assunto, que pode ser aplicado, pode e deve ser aplicado na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia. Medita de dia e de noite, não somente de dia, mas de noite. Isso quer dizer que em todo o tempo. Em Josué capítulo 1, Deus levantou agora Josué para dar continuidade, para tomar posse ali da terra que emana leite e mel. Moisés foi morto, Moisés era o grande líder do povo de Israel, do Egito, lá tirou do povo do Egito, e agora Deus falou com Moisés, Deus falou com Josué, e falou, Josué, meu servo agora Moisés é morto, então levanta. Então eu quero dizer para você que Deus quer levantar você para guiar o seu povo, guiar a sua casa. Deus quer levantar a minha vida e a sua vida, e Ele dá uma instrução
sabe, poderosa para que nossos pés estejam firmes na rocha, que é a palavra de Deus. Ele diz assim: não se aparte do livro dessa lei, não se apartar da Bíblia, não ter vergonha das Escrituras, andar com a palavra de Deus, não só debaixo do braço, não só com paletó, terno e gravata para dizer que você é crente, mas andar com a palavra de Deus no teu coração, no teu conhecimento, nos teus lábios. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio da palavra de Deus, a sua boca vai falar a palavra de Deus, que produz fruto, e fruto de milagre e de verdade na sua vida. Aleluia! Abra sua Bíblia lá novamente em Deuteronômio, vá para Deuteronômio, capítulo 17. Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18 e 19 diz assim: será também que quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro do que está diante dos sacerdotes levitas. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprendas a temer ao Senhor seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estatutos para fazê-los. Guardar, vai ler todos os dias o livro dessa lei para aprender a temer ao Senhor teu Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, sabedoria das Escrituras, da verdade da palavra de Deus. Eu preciso ser sábio das Escrituras, eu preciso ter conhecimento da verdade da Bíblia, eu preciso saber o que a Bíblia está dizendo, o que a Bíblia fala. Não somente conhecer a história. Eu conheço a história de Gênesis, eu conheço a história de Êxodo, eu conheço a história de Mateus, eu conheço a história de Marcos, eu conheço todas as Escrituras. Você só conhece, mas você não pratica. E a Bíblia diz assim: não ser somente ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus, aprendendo a ter temor do Senhor teu Deus. O conhecimento que você adquire aqui na sua mente, na sua cabeça, deve produzir frutos de verdade e de espírito no teu coração, para que você ande prudentemente conforme tudo quanto está escrito, então será exaltado sobre todas as nações da terra. Sabe que a Bíblia também ela é uma fonte de prosperidade em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia quebra maldições, a Bíblia quebra as cadeias do inferno, as algemas que estão aprisionando a sua vida, as cadeias. Se você se sente aprisionado por algum tipo de vício, por algum tipo de malignidade satânica, a Bíblia é apta para quebrar toda e qualquer maldição. A Bíblia é de Deus, é a palavra de Deus, saiu da boca de Deus. Sim, a Bíblia foi escrita por homens, acontecem coisas históricas aqui na Bíblia, mas a Bíblia traz relatos de verdade. Ela é completa, e é completa para a nossa alma, para o nosso espírito, para o nosso corpo, para nós andarmos e meditarmos nela e sabermos que aquela situação a qual os personagens, as pessoas que viveram aqui, que estão escritos aqui na Bíblia, pode ser a mesma situação que você está passando hoje. E qual que é a verdade disso? É que Deus dá escape, dá livramento em toda a verdade da Bíblia, em toda a história da Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Você pode ver que houve um fim para todos eles. O fim é: aqueles que desobedeceram a Deus pereceram, morreram sem a verdade e sem as promessas. Mas todos aqueles que viveram a história da Bíblia, que estão escritas aqui na Bíblia, que viveram, que tomaram, obedeceram, viveram em prosperidade. Nós temos vários exemplos de prosperidade aqui na Bíblia. Eu quero falar para você então de sabedoria, de conhecimento da verdade da Bíblia. Abra sua Bíblia em Salmo. Abra a Bíblia no livro de Salmos. Vá lá para o Salmo 1. Salmo 1 diz assim, versículo 1 e 2, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios,
nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. Novamente, a mesma palavra, a mesma chave de versículo que nós lemos lá em Josué, capítulo 1. Medita de dia e noite. Feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sabe que nós temos diversos conselhos de pessoas ímpias, e nesse mundo nós temos diversos livros de autoajuda, de outras religiões, que se você fizer aquilo que eles estão falando, você vai ser bem sucedido. Eu quero dizer para você que o fim de todas as coisas, para nós, é o temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, e a Bíblia diz que nós não devemos seguir o conselho dos ímpios, nem se assentar na roda dos escarnecedores, mas ter o prazer em meditar na palavra de Deus, ter prazer em falar na palavra de Deus, amar a Escritura, de você pegar a Bíblia, abraçá-la, cuidar da Bíblia, não ser somente um livro de cabeceira do seu criado, da sua cama, ou da sua estante empoeirada, não somente deixar a Bíblia aberta lá na sua estante adquirindo poeira, mas você deve meditar, usar, manusear a Bíblia, saber manusear a Bíblia. Você passa por uma situação, por uma diversa dificuldade, e você pode ir diretamente na Bíblia e consultar aquilo que está passando na sua vida. Abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, novamente. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim, que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ela examina o nosso coração. A Bíblia nos traz a revelação daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. A Bíblia nos traz revelação daquilo que Deus tem propósito e planos de salvação para a nossa vida, de nos livrar do dia mal, da situação horrível ao qual nós estamos passando. Por essa palavra eu viverei, por essa palavra eu morrerei. Eu tenho que ter conhecimento, saber manusear as Escrituras. Existem falsos profetas e falsas religiões que vão tentar te persuadir, vão tentar te iludir, e por isso em Salmo 1 que nós lemos, não aceitar o conselho dos ímpios, e nós temos que ter conhecimento e sabedoria das Escrituras para aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo pregado, se realmente de fato é a verdade da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não é distorcida e nem pode ser distorcida. A palavra de Deus, muitas pessoas em outras religiões e até mesmo no meio do nosso povo, na nossa crença, na nossa regra de fé, evangélicos, pseudo-cristãos, enfim, as pessoas interpretam a Bíblia de acordo com o seu coração, de acordo com aquilo que eles acham que é, mas nós não devemos entender a Bíblia dessa maneira. Nós devemos entender que a Bíblia ela é apta para ensinar, para corrigir, e ela não deve ser distorcida. Nós devemos entender a Bíblia não segundo o meu coração, porque o coração do homem ele é enganoso. Não é o que eu acho da Bíblia, mas o que realmente a Bíblia diz. O que a Bíblia está falando desse assunto. Então eu não posso tirar. A Bíblia diz que nós não devemos distorcer a Bíblia. Abra a sua Bíblia lá no livro de Apocalipse. Vá lá para o final da sua Bíblia, Apocalipse, último capítulo da Bíblia. Apocalipse, último capítulo, capítulo 22, diz assim, Apocalipse 22, versículo 6, João, na ilha de Pátimos, a revelação de Jesus Cristo falando às igrejas, falando com João, escrevendo cartas para as igrejas e falando conosco, diz assim, Apocalipse 22, versículo 6, e disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu
João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E depois, lá no versículo 19, diz assim, versículo 18, 19, vamos ler assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aleluia! Glória a Deus. O que isso quer dizer? Que a palavra de Deus, muitas pessoas distorcem, pegam versículos, isolam aquele versículo, interpretam da sua maneira, mas Deus diz que aquele que tirar as palavras desse livro, também será tirado, cortado da cidade santa, da árvore da vida. O meu nome está escrito no livro da vida. Aqui na Bíblia existem diversos nomes de pessoas que estão registradas. Eu quero falar para você, onde seu nome está escrito aqui na Bíblia? Aonde aparece seu nome aqui na Bíblia? Você pode achar o seu nome aqui na Bíblia? Tem tantos nomes aqui, são pessoas importantes, outros nomes que foram mencionados e que não tem nenhum contexto histórico. Mas para Deus há um propósito em todas as escrituras, há um propósito debaixo do céu, que Deus tem um propósito na sua vida para você adquirir conhecimento. Eu perguntei, onde está seu nome aqui na Bíblia? Seu nome está escrito no livro da vida, e a Bíblia é o livro da vida. E onde aparece meu nome aqui, William? Seu nome, como você se chama, você pode achar aqui. Então, você pode se identificar com alguns personagens aqui. Eu me identifico muito com o livro de Isaías, como profeta messiânico, gosto muito do livro de Isaías. Algo que me chama muito a atenção das profecias, como ele foi usado, como Deus falou com Isaías, as coisas que ele fez, as coisas que ele falou, e eu começo a me identificar, a ser parecido com ele. Então o meu nome está escrito no livro da vida, escrito na mão do Senhor. Então o seu nome está escrito. Você pode ser parecido com Paulo, com João Batista, você pode ser parecido com Marcos, com Mateus. Eu não sei o que se passa na sua vida, mas em toda a Escritura o seu nome se encaixa perfeitamente nas Escrituras, que é para isso que o Senhor Jesus Cristo ele veio. Ele veio para colocar o nosso nome no livro da vida, para nos resgatar, para nos colocar que nós temos um nome na terra e no céu, que o Senhor nos colocou, nos batizou e falou: o seu nome está selado e ninguém vai te roubar, ninguém vai te tirar das mãos do Senhor. Sabe que você tem uma arma poderosa? Alguma passagem aqui da Bíblia diz que a Bíblia é a espada do Espírito, é a espada desembainhada. Então quando você pega a Bíblia, está com ela na mão, você está armado ou armada com a palavra de Deus. Você está revestido do Espírito, revestido da palavra. Quando você tem conhecimento da Bíblia, você está revestido do Espírito Santo de Deus. O Verbo se fez carne. A Bíblia é o Verbo, ele é o mesmo ontem, hoje. Passaram centenas de anos, milhares de anos. Eu vou falar uma coisa para você. Muitos livros surgiram, muitos livros se tornaram best-seller, mas esses livros não subsistirão eternamente. E alguns livros vão nascer amanhã, alguns livros vão surgir daqui 10 anos, alguns livros estão sendo lançados hoje como best-seller. Tem uma série de livros aí escrito Crepúsculo, vocês já devem ter ouvido falar, alcançando milhares e centenas de jovens pelo mundo, de coisas satânicas, de vampirismo, de lobisomem, história de demônios, de romances macabros, e ali ganhando milhares e milhares de dólares com a publicação em filme do Crepúsculo. Mas esse livro um dia vai morrer, porque em breve o Deus de paz esmagará Satanás. Mas a Bíblia, não estou comparando a Bíblia com o livro Crepúsculo, eu quero dizer que a Bíblia, ela é a mesma ontem, hoje, eternamente, e nenhum tio desta palavra cairá sem que tudo se cumpra na sua vida. Aquilo é apenas uma história fictícia, é uma história irreal e satânica e maligna para perverter o caminho das pessoas que podem alcançar a salvação. O diabo tem um plano
E o plano dele é alcançar todas as pessoas e perverter e distorcer a palavra de Deus, fazendo outros livros, outras escrituras diabolicamente usadas para que as pessoas não tenham acesso às escrituras, não tenham acesso à palavra de Deus. Eu posso dizer para você que eu não tenho uma Bíblia na minha mão, não tenho uma Bíblia para mostrar para você, mas eu estou armado no meu coração. Se eu tenho a palavra de Deus na minha mente, no meu coração, eu estou apto para ensinar, para corrigir. Eu tenho a palavra de Deus nos meus lábios, na minha boca, que é a espada desembainhada que penetra até ossos e medulas. Então eu vou para lá, para as ruas, e vou pregar a palavra de Deus. Eu não tenho uma Bíblia para falar para o meu irmão, para a minha irmã, mas eu posso dizer que tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu posso dizer, espera no Senhor, confia nele, e ele te dará todas as coisas. Então eu estou revestido de quê? De versículos bíblicos, embora eu não tenha uma Bíblia na mão, mas eu tenho a Bíblia no meu coração, escrita no meu coração, e a minha boca está cheia da verdade do Senhor, para mudar a sua situação e a minha situação. Abra sua Bíblia no livro de Salmos novamente. Aleluia. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos 119. Eu vou dizer para você que do livro de Salmos, de todos os salmos que existem, é maravilhoso todos os salmos, mas o salmo que eu mais gosto é o salmo mais longo que tem, é o Salmo 119, é o salmo que eu me identifico, que eu mais gosto, porque o Salmo 119, ele fala da observância à palavra de Deus, fala da meditação à palavra de Deus. Salmo 119, cadê aqui? Salmo 119, eu não lembro o versículo, mas no Salmo 119 está escrito que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, então, ela vai ser iluminada, vai iluminar o meu caminho, vai iluminar os meus pés. A palavra de Deus, ela é luz para mim. Se eu estou vivendo no meio da escuridão, a palavra de Deus, ela é luz para o meu caminho. Em Salmo 119, começa assim no versículo 1. Bem-aventurado, ou bem-aventurado significa feliz, os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Então, em todo o Salmo 119, ele fala assim, da lei do Senhor. Ele fala assim, versículo 4, tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. No versículo 8 de Salmo 119 diz assim, observarei os teus estatutos para não desamparares totalmente. No versículo 11 de Salmo 119, ele diz assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele fala assim, ensina-me os teus estatutos. E por daí por diante, você pode ler todo o Salmo 119, ele fala da lei, da observância, da fidelidade, do compromisso, de nós meditarmos na palavra de Deus, de ser correto, de saber que as Escrituras, ela é luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. Eu glorifico a Deus por isso. Então eu tenho conhecimento das Escrituras, saber manusear, e eu sei que quando eu obedeço e conheço a palavra de Deus, conhecimento histórico, conhecimento didático, conhecimento espiritual, de revelação da palavra de Deus, então o meu caminho será próspero, como nós lemos lá em Josué capítulo 1, medita de dia e de noite. Então eu vou passar horas, eu não digo apenas alguns minutos, mas horas lendo as Escrituras, e quando você medita, você pode pegar um versículo, um capítulo, e ficar o dia inteiro naquele capítulo, naquele versículo, mastigando, e aquilo se torna verdade e vida e milagre para a sua vida. Abra sua Bíblia novamente
em Salmos, aí onde você está. Salmo 105, Salmo 105, versículo 1 diz assim: Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o seu coração daqueles que buscam o Senhor, buscai ao Senhor a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Até aí. Então nós nos lembramos do que? Daquilo que Deus fez na vida de Moisés, daquilo que Deus fez na vida de Josué, como Deus levantou o povo, como Deus tirou o povo do deserto. Deus vai tirar a sua vida. Ah, mas isso foi só para aquele povo. Assim como no livro de Atos dos Apóstolos, você não precisa abrir, mas saber que algumas pessoas dizem assim: ah, aquilo foi só para aquele povo que aconteceu aquilo, aquele povo experimentou aquilo, mas aquilo que aquele povo experimentou é válido para nós, porque é o mesmo Deus, é o mesmo povo, o povo que se chama pelo nome de Deus. Você tem algumas experiências na sua vida, a qual você precisa pegar a prática da leitura bíblica, a prática do conhecimento bíblico, saber o que aquele texto, aquilo que está dizendo, se torna verdade na sua história. Mas você fala: ah, mas aquilo foi... Nossa, vou te dar um exemplo. Nossa, eu estou passando por um deserto que só Jesus... Aí as pessoas falam: nossa, parece que esse deserto nunca acaba, porque no deserto você não vê nada, você quer algumas coisas, mas em todo tempo no deserto, assim, Deus sustentou aquele povo. Você pode pegar outra história da vida, que Davi foi perseguido pelo seu próprio filho. Absalão quis tirar Davi do seu trono, fez conspiração e há um levante na sua casa, na sua família, eu não sei, mas a história nos diz exatamente aquilo que se passou. Então nós devemos olhar para as Escrituras para nós não cometermos erros ou evitar erros. E a Bíblia diz em Salmo 1 que se nós meditarmos de dia e de noite, então farás prosperar o nosso caminho. Em Malaquias, abra sua Bíblia no livro de Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos. Malaquias 3, versículo 14 diz: Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. É uma pergunta. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade se edificam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, aqueles que temem ao Senhor falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta e o ouve. E há um memorial escrito diante dele para os que o temem, ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-lo-eis como o homem poupa ao seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Olha só, eu estou falando que você vai ter prosperidade quando você tem conhecimento das Escrituras. Eu estou falando para você que você vai ter uma vida abençoada quando você lê as Escrituras.
Estou falando para você que Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, quando você tem conhecimento das Escrituras. Mas a Bíblia diz em Malaquias, capítulo 3, versículo 14 e 15, que os que são ímpios, os que não conhecem a Deus, os que não meditam na palavra de Deus, aqueles que não aceitam, não sabem nada da verdade da Bíblia, também prosperam. É isso que eu estou falando para você. Eles já tentam o Senhor, falam assim, olha, inútil é servir a Deus, então nós somos o quê? Injuriados, caluniados, somos perseguidos, e fala, você medita na palavra de Deus, e olha quantos problemas você tem, você fica indo na igreja, e olha que você continua com a sua vida a mesma coisa, você fica enfiado aí no seu quarto, orando, e nada acontece, e aquela pessoa que não ora, aquela pessoa que não lê, aquela pessoa que não conhece a Deus, que despreza os mandamentos de Deus, ela prospera, e ainda diz que escapam, está escrito na Bíblia. E que situação você está vivendo? Eu disse que a Bíblia é completa. A Bíblia diz, Deus fala assim, meu povo perece porque lhe falta conhecimento, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, mas meu Deus e meu Pai, olha só que situação difícil, os que estão de fora, os que não estão de dentro, eles também prosperam, eles não meditam e ainda zombam do Senhor, e como pode isso? E escapam, mas isso está escrito na Bíblia. A Bíblia não diz que os que cometem tais coisas não escapam. Eles escapam aqui, ó. Mas, se você tem conhecimento das Escrituras, você não pega somente esse versículo. Você pega todo o contexto e continua lendo qual é o fim deles. Haverá um juízo. Então tudo que você passou nessa terra, tudo que você passou nessa vida, por toda a provação que você passou, mas você foi fiel à palavra de Deus, você meditou de dia e de noite, você não se desviou, você não se corrompeu por outras coisas, você não se vendeu, você não se prostituiu nem por ouro, nem por prata, você não trocou a palavra de Deus por televisão ou outras coisas. Não que seja errado ver televisão, mas se você passar mais horas vendo televisão do que lendo a palavra de Deus, você precisa rever seus conceitos, porque sua vida não prospera. Então, continuando aqui o texto, diz assim que, no versículo 18, que haverá um juízo, e aqueles dias haverá um memorial do Senhor, o qual o seu nome está escrito no livro da lei, no livro da vida, nas palmas da mão do Senhor, e diz que vereis a diferença daquele que serve e aquele que não serve. Assim como o Salmo 1 fala lá, em Salmo 1, abra lá novamente, vamos completar isso aqui, em Salmo 1, que nós lemos lá, bem-aventurados os que não andam na roda dos escarnecedores. Vamos ler todo o Salmo 1, é possível? Vamos ler todo o Salmo 1, todinho, ele é bem curtinho, vamos ler rapidamente. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não subsistirão no... Está escrito aí? No juízo. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então tudo bem, você passa por provação, cadê o teu Deus? Você não prospera, você conhece as Escrituras, sua vida continua a mesma coisa, e Deus fala que vai prosperar, que Deus vai dar, que vai ter milagre, enquanto os ímpios estão prosperando, estão roubando, estão tendo uma sua vida satisfatória, mas a Bíblia nos garante que aqueles que perseveram e perseveraram na palavra de Deus, o Senhor exaltará sobre todas as nações da terra. Haverá divisão, o Senhor vai separar as ovelhas dos bodes, vai separar as ovelhas dos lobos, vai haver a ceifa, os anjos do Senhor vão tocar a trombeta. Sabe qual é a nossa esperança do conhecimento das Escrituras? Ei, quero dizer para você que você precisa, sabe o quê? Ler a Bíblia.
Você precisa ter conhecimento da Bíblia. E a sua esperança, sabe o que é? Não é só nas promessas dessa vida. Não só esperar nessa vida, mas eu vou ler a Bíblia, vou mastigar, vou viver a Bíblia. Porque a minha esperança não deve estar nas coisas dessa terra, mas sim nas coisas que estão no céu, no céu, no céu. E só tem um jeito de eu ter esperança nas coisas e alcançar as coisas que estão no céu. É quando eu passar da morte para a vida. Porque nessa terra nós morreremos. Todo o nosso conhecimento, a pessoa mais rica do mundo, o Bill Gates, esses dias morreu aí um homem muito inteligente, um homem um americano da Apple, Macintosh, um homem inteligentíssimo, parabéns para ele, um homem, Deus deu sabedoria para esse homem, para ele fazer toda a era digital que nós vivemos hoje. Enfim, meus méritos para ele, mas enfim, eu quero dizer para vocês que todo o seu conhecimento, ali quando ele está no auge da sua morte, quando está para morrer, todo o seu conhecimento, tudo que foi válido, tudo que ele adquiriu, seu conhecimento que foi aplicável, ficou aqui na terra. Então, se nós adquirimos tesouro, não na terra, mas no céu, esse será o nosso galardão. Então, a Bíblia, que é apta para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir, é o quê? Eu vou ler a Bíblia só porque eu tenho que ler a Bíblia? Eu vou ler a Bíblia como obrigação? Eu vou obrigar a você a ler a Bíblia? Não, não vou obrigar. Você é obrigado a ler a Bíblia? Não, você não é obrigado, você é livre. Você lê se você quiser. Mas a minha esperança e a sua esperança não tem que estar nas coisas dessa terra, e sim no céu. O nosso coração tem que tirar o coração das coisas, tira o coração das coisas materiais. Muitas vezes nós nos apegamos às promessas que Deus vai dar nessa terra, deixa Deus fazer como Ele quer, e nós teremos que olhar firmemente para o Senhor, não desviando nem para a direita nem para a esquerda. E a Bíblia diz que Satanás vai te mostrar tentações para a sua vida, coisas para você adquirir, coisas para você fazer. Satanás vai vir para a sua vida, vai vir na sua cara, vai te ofertar e te oferecer coisas para você se corromper da palavra de Deus. Satanás, em Mateus capítulo 4, foi lá para Jesus, tentar Jesus aonde? Na sua fraqueza, porque Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e Satanás não foi lá para Jesus depois que Jesus se fartou. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, Jesus jejuou, estava com fome, Satanás não esperou ele comer lá, para depois vir tentar. Então ele veio o quê? Na parte mais fraca. Você não está com fome, Jesus? Transforma essas pedras em pães. Imagine a fome e a sede de Jesus, a seca que ele estava, louquinho, doidinho para comer um pãozinho gostoso, né? Quero dizer, mas depois de vencer a tentação, Jesus venceu a tentação do diabo, de Satanás, com a própria palavra, e Satanás veio com a própria palavra de Deus para corromper a Jesus, para desviar do seu caminho. Então nós temos que ter conhecimento das Escrituras, porque muitas vezes vão te pegar com a própria Escritura, com a própria Bíblia, para fazer você duvidar daquilo que Deus tem promessa para você. Quando você tem dúvida da palavra de Deus, falta fé. Satanás quer paralisar a sua fé. Satanás quer paralisar a sua fé lançando dúvidas. Então você lê a Escritura e você tem dúvida. Você, puxa, mas eu estou com dúvida. Será que isso é verdade? Será que não é? Sim, é verdade. Você tem que crer. E como eu faço para crer? Crer é crer, acreditar. Ou você acredita ou você não acredita. Ah, mas eu acredito em metade ou eu não acredito na outra metade. Não, não existe isso. Você acredita na Bíblia por inteiro. De Gênesis a Apocalipse. Tudo que está escrito aqui faz parte da sua vida e da minha vida. Amém? Para nós terminarmos, abra a sua Bíblia no livro de Oséias. Para nós terminarmos, abra a sua Bíblia no livro de Oséias. Eu vou te ajudar a abrir no livro de Oséias. Vamos lá. Depois de Isaías, você passa Jeremias. Vai um pouco mais para frente. Depois de Jeremias, vai Ezequiel, vai mais para frente, Isaías, Jeremias, Ezequiel, depois Daniel e Oséias.
Eu vou te ajudar. Achou? Oséias, capítulo 4, para nós terminarmos. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento das Escrituras. Oséias, capítulo 4, versículo 1, vamos ler. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalecem o perjurar e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que morar nela desfalecerá com os animais do campo, e com as aves do céu, e até os peixes do mar serão tirados. Todavia ninguém contenda, nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com um sacerdote. Por isso cairás de dia, e o profeta contigo cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te retirarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Vou ler novamente o versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Como eles se multiplicaram, assim contra mim pecaram, eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentam-se do pecado do meu povo e da maldade dele, e têm desejo ardente. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, eu visitarei sobre ele seus caminhos, e lhe darei recompensa às suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixarão de olhar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram a inteligência. O meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de luxúria e os engana, e eles se corrompem, apartando-se da sujeição de seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo e do olmeiro, porque é boa sua sombra. Por isso, vós, filhas, se prostituem e as vossas noras adulteram. Eu não castigarei vossas filhas que se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque eles mesmos com as prostitutas se desviam e com as meretrizes sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Aleluia. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Oséias capítulo 4, nós estamos vivendo isso hoje, não estamos? Bebedice, glutonaria. Então, o povo está se pervertendo, a malignidade está espalhada no mundo porque falta conhecimento do que? Das Escrituras, da verdade, daquilo que é bom, perfeito e agradável. A Bíblia é boa, perfeita e agradável. Você quer saber a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável para a sua vida? Então, por que existem tantos pais matando os filhos matando os pais? E assim toda a contenda, mas isso já está escrito na Bíblia. Então a Bíblia, mais uma vez eu falo, ela é completa. Aquilo que foi escrito há centenas, milhares de anos, é a mesma coisa que hoje, e será a mesma coisa no futuro, onde eles bebem, se prostituem, porque o povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento da verdade e do amor às Escrituras, amor a Deus. A Bíblia diz, e o próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriará. O amor das pessoas estão se esfriando, as pessoas não têm mais amor à palavra de Deus, não têm mais amor às Escrituras, não têm mais amor a Deus. Se não ama nem a Deus que não vê, como é que vai amar ao irmão que vê? Se não ama nem ao irmão que está vendo, como vai haver amor ao Deus que nem vê? Então, a Bíblia diz, em Oséias capítulo 4, que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Eu quero finalizar para você que se sua vida está sendo destruída, se sua vida está perecendo, é porque falta conhecimento das Escrituras.
A sua situação pode mudar, a sua vida pode mudar quando você adquirir conhecimento das Escrituras. Conhecer e praticar, mastigar, meditar e viver a palavra de Deus, e ter amor por essa palavra e se tornar parte dela. Amém? Fique de pé, vamos orar. O meu povo perece, é destruído, foi destruído porque lhe falta conhecimento. Eu tenho um filho de 10 meses, ele está crescendo, graças a Deus, está firme e forte, com saúde, uma bênção, mas meu filho ele ainda não fala, e ele não anda ainda. Então, todos nós passamos por isso, por um aprendizado. Nós aprendemos a andar, aprendemos a falar, aprendemos a ler, aprendemos a escrever. E eu quero falar para você que, se a Bíblia se torna parte da minha vida, a minha família faz parte da família de Deus. Eu vou ensinar o meu filho as Escrituras.